Amém? Podeis assentar. Enquanto isso, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no versículo 9. Aleluia. Eu estava hesitante de trazer essa palavra, mas Deus foi confirmando. Oh, glória. Ele sempre demonstra a lealdade dele. Bora ficar de pé. É um exercício santo, para a gente ficar animado. Amém? Gente, vocês estão animados nessa manhã? Glória a Jesus. A palavra diz assim, queridos. Certa ocasião, eu quero antes pedir aos irmãos que me alertem que eu sou uma bênção com horário, ok? Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Ainda está viva? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Repete isso aqui comigo: a lealdade de Deus. Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde se encontra agora? Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. E onde se encontra agora esse aleijado dos pés? Aonde ele está? Eu vou abrir um parêntese aqui só para dizer: não importa a sua condição física, espiritual, financeira, tem alguém que está à sua procura. Tem alguém que tem buscado e querer saber de você. Aleluia. Oh, glória. E ela diz: diante de Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra. Ah, Pai, como eu me alegro, porque o Senhor nunca esquece dos teus. O Senhor é aquele que, não importa a condição que nós estejamos, os passos que nós pisemos, ou as ações que executamos, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor sempre está em busca de nós. O Senhor está em busca nesta manhã de pessoas que precisam se colocar mais uma vez de pé, se colocar na condição a qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E eu vejo o Senhor operando nesta manhã poderosamente em corações nesse lugar. Eu vejo o Senhor, uma restauração daqueles que pensaram que tudo estava perdido. Eu vejo, Pai, o teu executar na alma daquelas pessoas, dessas pessoas que estarão me ouvindo e que estão aqui, sentindo que o Senhor não nos abandona no momento das nossas aflições. E por isso, Pai, eu quero te render graças nessa manhã. Eu quero dar graças ao Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero exaltar o teu nome, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor está operando em nós. E por isso eu glorifico e exalto o teu nome. Põe a sua Bíblia na cadeira e dá um brado de glória com salvas de palmas para o seu Deus. Anamadoribia sopre, rebacanto ribia ceia.
Levanta as suas palmas para cima, porque é para Ele. É para Ele. Levanta as tuas mãos para cima, porque estamos aqui para enaltecer o nome dEle. É para Ele, tudo é para Ele. Toda honra e glória é para Ele. Aleluia! Senteis, glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Na nossa caminhada, queridos, muitas vezes ocorrem situações que muitas vezes nos deixamos ser abatidos, ser paralisados, ser entristecidos, ser transformados em algo que não éramos antes. Mas diante de muitas situações nos tornamos algo diferente, que não foi o projeto de Deus para as nossas vidas. Não foi o projeto de Deus para nossas vidas. E eu quero já dizer, não era o projeto de Deus para a vida de Mefibosete. Não era o projeto dele. Mas as situações às vezes nos levam a lugares onde nós não gostaríamos de experimentar, não é assim? As condições humanas ou a determinação de onde nós andamos ou caminhamos nos leva a andar ou a experimentar em lugares que nós não desejaríamos estar. Mas o bom de tudo isso é que tudo Deus transforma, tudo que vem como maldição em bênção para a sua vitória. Vejam aqui, essa passagem começa a falar a lealdade de Davi. E ele começa a lhe trazer e lembrar de algo que estava esquecido na mente dele. Ou melhor dizendo, parecia que estava esquecido. Mas um belo dia ele estava ali sozinho, e creio eu que ele estava em oração. Creio eu que ele estava em comunhão com o Pai. Creio eu que naquele momento que a Bíblia diz assim, e questionou a si mesmo. Não foi um questionamento a ele mesmo, foi uma ação dos céus. Foi uma ação dos céus que começou a trabalhar no Davi e lembrar dele sobre a aliança. Aleluia. Foi uma ação dos céus que começaram a trabalhar em favor, talvez, daquele que estava esquecido, que estava vendo a sua história como alguém que não valia mais nada diante dos homens, diante da sociedade. Mas levanta-se Deus começa a incomodar porque Davi começa a ser incomodado. Existe alguém, queridos, que está sendo incomodado, não só porque havia uma aliança de Davi com Jonathan, mas havia uma aliança de Deus para com Mefibosete. Existe uma aliança de Deus para com a sua vida. Existe algo que foi feito na eternidade em seu favor, e que Deus levanta sempre alguém, seja em oração, seja em uma ação. Mas eu quero lhe dizer diante disso, logo nesta manhã, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua história. Ele não esqueceu dos seus clamores. Ele tem te ouvido. Ele tem te visto. A Bíblia diz que quando Davi está ali, todos nós conhecemos, ou acredito eu que todos conhecemos, que havia uma aliança entre Davi e Jonathan. Uma aliança que não foi feita em qualquer lugar, foi feita em uma guerra. Foi feito no meio de uma guerra, a aliança de Davi com Jonathan. E naquela aliança houve um pacto, houve algo que foi firmado, e não foi firmado em qualquer lugar. A sua aliança não foi firmada em qualquer lugar, foi firmado em uma rocha. A sua
a sua aliança, deixa eu falar isso de novo. A sua aliança foi formado em uma rocha. Aleluia, oh glória. Então, eu vejo Davi ali conversando com Deus, e ele começa a se lembrar. Depois de tantas batalhas vencidas, de tantas guerras vencidas, Davi volta ali para se comunicar com o pai, porque precisava Davi ter revelações, Davi precisava ter reconhecimentos, Davi precisava lembrar de algo que ele tinha afirmado lá atrás, e que no momento certo era necessário ser relembrado. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã? Que aquilo que Ele lhe prometeu, aquilo que foi firmado lá atrás, Ele está lembrando pessoas para levantar-se em seu favor. Aleluia. Por quê, queridos? Ele tinha aqui firmado uma aliança com Jonathan. E a Bíblia diz que andou-se Davi por muitos caminhos, até que ele chegou ao seu reinado, até que ele chegou ao lugar onde ele precisaria estar. E nesse momento ele poderia estar esquecido, ele poderia nem mais se lembrar. Mas levantou alguém dos céus e disse: ei Davi, tem uma aliança. Tem uma aliança. Tem uma aliança que você precisa rever. Tem alguém que você precisa rever. Tem alguém que você precisa buscar. Tem alguém que você precisa lembrar. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi começa a se incomodar e buscar e procurar saber aonde se havia alguém. Na justa razão, querido, toda vez que entrava um novo rei, era natural se exterminar o restante da linhagem anterior. Era normal isso. Não poderia existir a linhagem de outro reinado. Não poderia, porque aquele poderia se tornar revoltoso e querer tomar de volta o seu lugar. Por isso era necessário ser destruído totalmente. Mas Davi, lembrando disso, poderia ter lembrado disso? Não, porque parecia que tudo já tinha terminado em relação a Saul. Mas Saul poderia ter sido exterminado. Mas aquele que fez aliança com Davi, ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Jonatas deixou um legado. Jonatas, naquele momento que ele fez aliança com Davi, ele deixou um legado. E esse legado foi escrito nos céus. E aquilo que nós deixamos como um legado aqui, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa, está sendo escrito nos céus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele então convoca Ziba, alguém do reinado, do rei, do palácio, falou de Ziba para ele. E então ele convoca Ziba, um dos servos da família de Saul. E quando ele pergunta: tu és Ziba? Ziba imediatamente se curva e diz: sim, senhor, meu senhor, sou eu sou. E o rei logo pergunta, ele queria saber: resta alguém da família de Saul? Resta alguém? Ainda restou? Se não fosse Deus, se não fosse céus abertos, naquele momento Ziba podia esconder a vida de Mefibosete. Se não fosse os céus abertos, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se os céus não tivessem prontidão em favor de Mefibosete, Ziba esconderia ele mais uma vez. Perceba isso aqui. Mas Ziba, naquele momento, ela percebeu: a ação não era para a morte. A procura não era para a morte. Alemanduria sopria. Ei, o rei, quando está buscando aqui,
ele deixa bem claro, e a solicitude dele era diferente. Você nunca pode achar que o rei está buscando ou está te procurando para que você tenha morte. Não, querido, é para que você volte a ter vida. Aleluia. E a Bíblia diz que Ziba começa a dizer: resta ainda alguém da família de Saul. Ainda resta. Há um filho de Jonatas. Porém, aleluia, aleijado dos pés. Aleijado dos pés. Ou seja, ela já estava ali, ele já estava ali dizendo: está aleijado, não vale mais como nada. Está aleijado. Queridos, ontem quando eu estava meditando, tentando meditar, eu não vi algo aqui, mas Deus está me trazendo algo aqui agora, nesse momento. Ziba ali naquele momento, quando muitos dizem que Ziba estava só falando da deformidade de Mefibosete, na verdade o que ele quis dizer para o rei: ele não faz mal a ninguém. Aleluia. Não precisa o Senhor querer saber dele, não. Ele está aleijado. Ele já não está mais aqui. Ele não tem por que se levantar contra o teu reinado. Entenda isso. Uma vez Ziba guardou a vida de Mefibosete. Quando o trono de Saul foi tomado, houve a revolução, houve toda a guerra. Ela pega Mefibosete e sai de guardar aquele menino. Ele sai para guardar aquele menino. E no que ele corre, a palavra diz que o menino cai e quebra-se os 2 pés. E ele pega aquele menino e sai e vai para longe ali, porque o pensamento era guardar a vida de Mefibosete. Mais uma vez eu vejo ele tentando guardar a vida de Mefibosete, ainda sem compreender e sem entender que o reino estava ali naquele momento para tentar destruir Mefibosete, mas para tentar restituir a Mefibosete. Aleluia, glória a Jesus. E quando ele diz assim aí: mas ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? E onde ele se encontra agora? E diante de Ziba lhe disse: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quando se fala aqui de Maqui, eu quero trazer algo aqui que o Espírito Santo falou comigo. Estamos diante de alguém, queridos, alguém que teve uma história interrompida, uma história roubada, uma história dizimada, totalmente destruída. Mas perceba que nessa andança dele lá no versículo 4, nesse mesmo aqui, havia ali o tempo onde Davi estava ganhando algumas guerras. E no versículo 4 ele diz: Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado. Já tinham rotulado o filho de Jonatã como o aleijado. Mudou o nome de Jonatã. Mudou as características do filho de Jonatã. Mudou a história daquele menino que seria um príncipe. Um príncipe. Já não se falava mais do filho de Jonatã. Se falava do menino que tinha suas pernas quebradas, aleijado. Talvez nessa narrativa aqui, alguns de vocês se identifiquem com isso. Talvez a sua história foi transformada, a sua história foi mudada, o teu nome foi transformado.
foi mudado. Perceba que eu fiz questão de ver qual foi o pensamento de Jonathan ao dar o nome do seu filho. E a Bíblia diz que antes o nome dele era Meribe-Baal. Meribe-Baal. E nos primeiros instantes, ele era dito, o pensamento de Jonathan era dizer que adversário de Baal. Adversário de Baal. Mas depois de um tempo, esse nome de Mefibosete, do filho de Jonathan, do aleijado, ele foi de novo mudado. Ele foi mais uma vez mudado. E aí agora, diante de uma linguagem grega, se eu não me engano, por grego, mudou agora, que antes era amado de Baal, passou a ser adversário de Baal. E depois ele vem dizer que o nome dele se torna boca devastadora. Alguém que fala algo que não deveria falar. Perceba que a trajetória desse menino foi toda transformada de acordo com aquilo que lhe aconteceu. Toda transformada. Tiraram a característica de príncipe e colocaram uma característica que não condizia com a história que seu pai escreveu para ele. Uma história que foi escrita pelo seu pai, estava agora sendo reescrita por outras pessoas. Pessoas que só queriam levar ele a uma rotulação de destruição, a uma rotulação de perdas, a rotulações de danos. E por isso, ele foi levado para Lodebar. Por quê? Porque ele já não prestava mais para nada. Ninguém poderia mais contar com Mefibosete. Ninguém poderia pensar que Mefibosete poderia ter algum êxito em algo que ele fizesse ou exercesse. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja aqui se vendo nessa história. Talvez na sua caminhada, o seu nome, por diversas vezes, foi mudado. Mas eu quero te dizer alguma coisa. Ainda há esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada. Esperança. Não importa o lugar onde você está. Não importa onde te colocaram, onde tentaram te esconder. Não importa como você se encontra. Eu quero lhe dizer que alguém estava a sós com Deus. Alguém colocou-se a sós com Deus e lembrou de você. E o céu se moveu a seu favor. Aleluia. Alguém me escuta nessa manhã? Essa história é sua. Essa história é nossa. Não importa quem quebrou as suas pernas. Não importa a situação que você passou ou que você tem passado, que você não consegue mais sair desse lugar. Muitas vezes você precisa de alguém para te colocar em outro lugar. Muitas vezes você é colocado daqui por lá porque você já não tem vontades próprias. Você hoje está debaixo de sombras. Aqui é uma história de um menino que tinha tudo. O pai escreveu uma história perfeita para ele. Oh, glória. O pai escreveu uma história de sucesso para Mefibosete. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu pai escreveu uma história de sucesso para você. O seu pai escreveu uma história de vitória para você. Não importa se houve uma reescrita ao seu favor, a sua história.
Mas eu quero lhe dizer que tudo que não é original na tua casa, tudo que não for original na tua história, o Senhor vai arrancar ainda hoje. Essa história que você está hoje passando não é o original de Deus para você. Não é essa história que o seu pai escreveu para você. Não é, não é. Era uma história. A história que Jonathan escreveu para Mefibosete foi uma história de sucesso, uma história de conquista, uma história para reinar, uma história para... Perceba isso aqui. Mas diante das circunstâncias, a história foi mudada. O caminho foi desviado. Em vez de palácio, agora estava às escondidas. Em vez de trono, estava em monturo. Em vez de glória, estava fatigado à morte. Oh, glória a Jesus. Em vez de Mefibosete, estava ali diante de uma situação que ele nunca imaginou. Uma criança com 5 anos, talvez, eu não sei qual foi o tempo que a sua história foi mudada. Eu não sei o tempo que tentaram mudar a sua história. Mas eu quero lhe dizer, ainda há tempo de mudança. E perceba que durante muito tempo, esse mesmo príncipe passou por gerações, passou por tempo, por décadas, até que algo aconteceu de diferente. Mas uma coisa que me chamou a atenção: quando há uma aliança firmada na rocha, ainda que você esteja passando por Lodebar, lá tem alguém para te sarar. Lá vai ter sempre alguém. Eu nunca vi, por isso que Davi diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem a sua descendência, querido. Nem a sua descendência. Aquele período que Mefibosete passa ali no anonimato, no esquecimento, havia uma aqui. Houve uma aqui. Para muitos, ele não estava no reinado, ele não estava reinando, mas o socorro chegou na hora que ele precisava. Chegou um socorro, talvez não era aquilo que o pai tinha escrito, mas de qualquer maneira, ele não estava só naquele lugar, porque havia uma promessa, havia uma aliança. E todas as vezes que eu entendo que essa aliança, ela é perene, ela é para sempre, ela é eterna. Eu quero que você comece a perceber, nesse lugar que você se encontra hoje, eu sei que se você perceber, você tem coisas para exaltar o nome do Pai. Se você começar a perceber, você vai entender que nem lá aonde você foi levado, aonde te levaram, ele lhe deixou só. A Bíblia vai dizer que quando aquele menino chega ali, escondido, talvez protegido, porque enquanto Deus não te achou, enquanto o rei não o procurou, havia uma ação dos céus trabalhando em seu favor, que nem você percebia, mas havia ali. Havia, sempre há. No meio das trevas, ainda assim, em Salmo 139, a Bíblia diz que aquele que o Senhor tem aliança, ainda lá Ele lhe vê. Ainda lá Ele vai estar contigo. Ele está dizendo: não importa o lugar onde você esteja, não importa onde tentaram te levar, não importa onde tentaram te deixar, ainda assim eu estou lá contigo. Aleluia, aleluia. No meio das perseguições, Ele está contigo. No meio da dor, Ele está contigo. No meio da enfermidade, Ele está contigo. Não tem lugar por onde você passe que Ele não esteja contigo.
Ainda que nesses momentos você não o veja, não o perceba, não o reconheça, mas Ele está lá. Ele lhe vê. Nesse período aqui, talvez, Mefibosete, em momento nenhum, pudesse ter pensado que algum dia a história dele mudaria. Esses são momentos de alguém, de um jovem que começa a trilhar um caminho que não era a real situação dele. Não era. E eu quero lhe dizer, olhe só para você. Talvez você passou por tantos lugares. Talvez você passou em muitos lugares. Talvez você passou por campos onde achou que ali era o seu lugar, em umbanda, em drogas. Talvez você passou em tantos lugares achando: eu vou me encontrar ali, eu vou me encontrar aqui, eu vou mudar ali, mas nada desses lugares mudou a sua origem. Mas eu quero lhe dizer que mesmo nesse período, Deus acionou alguém para estar trabalhando em seu favor, para estar intercedendo por você, para estar te apresentando a você, a Ele. Então eu quero te dizer, olha, não temas, o Senhor é contigo. Não se assombre, não tema, porque o Senhor está mudando hoje a sua história. O Senhor te viu, e a Bíblia diz que Davi começa a querer saber o que tinha acontecido com ele. O que aconteceu? Ele está lá em Lodebar. Ele está lá em Lodebar, esquecido. A Bíblia diz que Lodebar, o nome Lodebar fala sobre, eu anotei aqui para a gente saber, terra seca, lugar sem verde. Lugar sem verde representa lugar sem esperança. Oposto, lugar de esquecimento, terra sem alimento, lugar nulo. Talvez seja essa a história que o adversário da sua alma estava tentando reescrever a seu respeito, escrevendo uma história de mentira a seu respeito. Olhe para quem está do teu lado e diga: você é príncipe, você é princesa. Não aceite aquilo que as condições, as situações estão escritas a seu respeito nesse tempo, porque há uma escrita bem maior para você. E essa escrita, queridos, ninguém pode apagar. Ninguém. Não é o lugar que você está, não é o lugar que te levaram, não é a situação que você se coloca. Não há. Há uma escrita maior dos céus para você. Oh glória, aleluia, oh glória, glória a Jesus. E a Bíblia diz, querido, que naquele meio de tudo, o rei, ele começa a querer mostrar uma lealdade dele, não. Porque ele reconhece: eu esqueci de Jonathan. A lealdade que ele queria mostrar, que ele fala para Ziba, não é a lealdade dele. Não era a lealdade de Davi. Era a lealdade do pai. É a lealdade de Deus que ele precisava mostrar para mim, para você, para Mefibosete. Olhe, Deus nunca esqueceu de você. Ele não diz para aquele homem, ele não diz: eu preciso mostrar a minha lealdade para ele, não. Porque o homem é falho. Talvez você tenha colocado, apostado ou acreditado em alguém, ou ter ido a alguém, mas essa pessoa não pôde fazer algo por você, e com isso você ficou frustrado. Com isso, muitas vezes a pessoa, ela passa a desacreditar. Mas Davi faz questão de dizer: não é a minha lealdade, mas a lealdade daquele que nunca falha,
daquele que nunca esquece, daquele que nunca deixa os seus desamparados. Deixa eu lhe dizer, tem lealdade de Deus para você nesta manhã. Não é a lealdade dos homens, é a lealdade de Deus. E Ziba, ainda há, ele está lá na casa de Maqui, ele está lá em Lodebar. Ninguém mais lembra dele não, rei. Não tem por que você se incomodar hoje com ele, porque ele não faz mais mal a ninguém. Ele está lá, ele está bem, porém ele está lá esquecido. Porém ele está lá esquecido. Agora, algo que me chamou a atenção em relação a Mefibosete, a Bíblia não relata, a Bíblia não fala, mas eu percebo algo aqui, que aquilo que a essência do pai dele estava em Mefibosete. Porque no meio do lugar de esquecimento, ele construiu família. No lugar do esquecimento, ele gerou filhos. No lugar onde ele estava ali, aleijado, ele conseguiu, ainda aleijado, ele conseguiu fazer a sua própria história. Ei, você tem pé, você pode levantar, você pode andar. Estamos falando de alguém que foi lhe arrancado o trono, que foi lhe arrancado a posição de príncipe, foi lhe arrancado a forma de exercer uma autenticidade diante da sociedade. Mas ele fez uma nova história. Ele fez uma nova história. Agora, uma pergunta que não quer calar: qual a história que você está escrevendo? Muitas vezes nós só olhamos para as nossas perdas, para os nossos danos, para o que fizeram por mim, o que fizeram comigo. Me quebraram, me derrotaram, estou perdido, estou paralisado. Mas o Senhor está dizendo: você pode escrever uma nova história. Você pode escrever uma nova história. Você pode se levantar desse lugar que o adversário escreveu, transformando as suas características. Mas hoje o Senhor está dizendo: acorda, desperta, não aceite aquilo que fizeram contra você, porque a minha história que eu escrevi para você é maior do que essa. Eu tenho que correr. Mas a Bíblia diz que Davi sai dali e vai em busca daquele que estava perdido, daquele que estava esquecido. E deixa eu dizer para você, o Senhor veio em busca de sua história hoje. O Senhor está em busca. O Senhor está te buscando nesta manhã. Não aceite ficar prostrado diante dessa situação. Se levante desse lugar. A Bíblia diz lá no versículo que estão agora: nunca, fazer que nem Natália, nunca que na vida Mefibosete poderia pensar que a história dele estava sendo mudada naquele dia. Nunca que ele imaginaria que tinha chegado a hora dele. Talvez você está aqui e ainda não percebeu, mas chegou a tua hora, chegou o teu dia, chegou a tua vez. Essa é a tua vez. Sabe por quê? A vez de Mefibosete chegou porque ele não ficou prostrado mesmo estando aleijado. Ele não aceitou aquele campo. Ele mesmo sem condições de andar, ele conseguiu construir a história dele. E deixa eu lhe dizer, Deus, ele nunca vai em busca do que estão caídos, entre aspas. Ele não fala, ele não muda. Primeiro ele diz: se levante, se coloque de pé.
vem aqui comigo. E quando eu me levanto, e quando você se levanta, ele começa a dizer: agora eu estou contigo. Agora você vai ver que eu vou começar a mudar tudo que está à tua volta. Tudo que estava te roubando, tudo que te roubaram. Ei, o primeiro passo é teu. O primeiro passo para mudar a história somos nós que damos. Muitas vezes você está fazendo orações erradas, dizendo: Deus, me tira desse lugar. Senhor, me tira desse cativeiro. Me tira, me transforma. E o Senhor está dizendo: quem vai ter que sair daí é você. É você que vai ter que se levantar hoje. A Bíblia diz que quando o carro do rei chega, oh glória, imagine a alegria de Mefibosete. Imagine como Mefibosete, ele devia dizer: aconteceu alguma coisa. Aconteceu, mas não é comigo. Aconteceu alguma coisa por aqui. Mas ele estava tão convicto de que a história dele não tinha mais jeito, que ele não percebia, ou talvez não entendesse, que o rei estava à procura dele. O rei está à sua procura. À procura de quem? De quem consegue sair do lugar onde foi posto pelo adversário. Não foi aquela história. Ainda reinava dentro de Mefibosete um príncipe. Ainda reinava dentro de Mefibosete uma história de reino. Ainda reinava. Ainda reina em você. É só você prestar atenção. Ainda reina, ainda está aí dentro. Percebe dentro de você. Coloca ele para fora. Esse príncipe. Porque seu pai é rei. O seu pai é rei. O seu pai é rei. Deixa eu lhe falar isso. Talvez você não recebeu isso. As situações podem ter roubado ou tentado mudar a tua história, lhe fazendo descer. Escreveram o nome de Mefibosete. Disseram que Mefibosete agora tinha de adorar Baal, ou se dar com Baal. Mas Mefibosete, ele não aceitou isso para ele. Ele não deixou que as características de príncipe fossem afetadas, ainda que os olhos dos outros. Mas dentro dele, ele sabia que ele não poderia negar a sua essência. Ei, deixa eu trazer isso para sua memória. Você tem essência de príncipe. Você tem essência de princesa. Não aceite as condições de lhe roubar o teu reinado. Não aceite que as condições lhe roubem aquilo que o teu pai construiu para você. Uma história de reino. Diz que quando Davi chega ali, então Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou. Ele se prostra diante do rei. Oh, alabadoria ceia. Perceba que queriam que ele se prostrasse para outros reinos. Mudaram o nome dele, mudaram a característica dele, mudaram tudo na vida dele. Mas ele tinha a essência dentro dele. Ele tinha, e ele reconheceu de imediatamente. Ele desce à presença do rei. Ei, que restauração! Desce à presença do rei. Busca ele. Deixa ele te encontrar nesta manhã. E a Bíblia diz que Davi, ele coloca o seu rosto em terra, ele reverencia. E Davi chamou pelo nome. Oh glória! Davi lhe chamou pelo nome. Sabe o que significa isso aqui? É Davi, é Deus dizendo: eu te dou agora tudo que é seu por direito. O adversário tentou te roubar, mas quando o rei chega, ele faz questão
de reentregar aquilo que é seu por direito. Lhe devolve aquilo que é seu por direito. E a Bíblia diz: e Davi o chamou pelo nome. O Senhor está dizendo: eu estou te procurando, e eu chamo o seu nome nessa manhã. Como está a sua audição nessa manhã? Aleluia. E a Bíblia diz: então Davi tranquilizou, dizendo: não temas. Ei, ouça isso. Oh glória. Ouça isso. Ele foi chamado pelo nome. Isso fala de restituição à sua origem. Retorno à sua origem. Retorno à sua origem. Depois ele faz questão: ei, não temas. Não temas, porque eu o chamei para lhe demonstrar a minha bondade. Ele lhe chama para lhe devolver e para você entender sobre a graça dele em seu favor. Tem uma graça disponível ao seu favor. Porque está com medo? Não tenha medo de sair do lugar da desonra. Ei, o Senhor está te chamando para lhe colocar num campo de honra. Ele está lhe chamando. Ele está dizendo: eu lhe chamei, mas foi pelo teu nome. Não foi o que disseram a seu respeito. O que estavam dizendo é que você estava quebrado. É que você era doente. É que você estava enfadado à derrota. É que você não tinha mais jeito. Mas aí vem o rei. Oh glória. O rei chegou, queridos. O rei se apresenta nesta manhã para mudar a tua história. O rei se apresenta para mudar a sua história. Não tema não. Não tema não. Aleluia. Não temos mais tempo para lhe dizer o porquê que o rei faz questão de dizer: não tema. E prontamente respondeu ao rei. Prontamente ele respondeu ao rei. Aleluia. E quando ele prontamente significa, ei, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Imediatamente quando o Senhor nos chama, queridos, para de protelar o chamado do teu pai. Para de fazer os seus ouvidos estarem colocando um agravamento para não ouvir o chamado do teu pai nesta manhã. Ele te viu, ele te chama, e você está protelando por quê? Se ele só quer demonstrar a bondade dele para com você. Está protelando por quê? Se ele só quer mudar a sua história para uma história de vencedor. Ele só quer mudar a sua história para que você compreenda que esse lugar de derrota não é teu. Esse lugar de enfermidade não lhe pertence. Esse lugar de destruição não lhe pertence. Ele lhe chama, sabe por quê? Porque ele quer lhe dar tudo que é dele. Oh, aleluia. E mais adiante vai dizer que ele vem dizendo assim: não temas. Não temas. Davi tranquilizou dizendo: não temas, porque eu chamei para lhe demonstrar bondade. Em amor a Jônatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverá de comer a minha mesa. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo Deus falando aqui comigo e contigo nesta manhã. Porque você está com medo, querido? Por que estás com medo? Tem pessoas que têm medo de se entregar ao Senhor. Tem pessoas que têm medo de verdadeiramente se reverenciar a Ele, se entregar a Ele. Tem pessoas que têm medo de viver uma nova história.
Mas o Senhor está te tranquilizando, está lhe dizendo: eu tenho uma história de vitória para você. Eu tenho uma história. O diabo por muitas vezes tentou roubar isso que é seu. A história vai dizer que Mefibosete, que ele já tinha construído uma família. Passaram-se anos, mas chegou o dia de Deus para ele. Chegou o dia da sua história ser transformada. E hoje aqui, o Senhor está te convidando. O Senhor está te convidando. Para quê, pastora? Para você sentar à mesa com Ele. Sabe o que Ele está dizendo? O que é meu é teu. O que eu tenho eu lhe dou. O que eu partilhar, o alimento que eu comer, esse é o pão que você experimentará. Há um tempo de glória para você, querido. Há um tempo de renovo para você. Há algo que Deus quer fazer comigo e com você. Por muito tempo você tem deixado o inimigo, uma história que foi escrita por uma ação que lhe colocou dentro dela, mas o Senhor está dizendo: eu troco hoje o seu nome e trago aquilo que é seu por direito, e você jamais, nunca mais será roubado. Por quê? Porque agora você terá continuamente do meu alimento. Você sentará na minha mesa, você comerá do meu pão, você partilhará da minha grandeza, você partilhará das minhas riquezas. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Eu sei que o tempo não espera, mas talvez essa história aqui seja exatamente o que você está passando. Rotulada, transformado, vivendo uma vida de dores, de lutas, de desilusões, de perseguições, de engano. Mas o Senhor está dizendo: eu te vi. Eu te vi. Eu vi quando você estava naquele lugar chorando e dizendo: o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor nunca mais me ouviu. O Senhor me esqueceu. E o Senhor está dizendo: eu não te esqueci. Eu vi quando você me chamou. Eu vi quando você me lembrou da sua história. Isso tem escrito em Isaías. Entra comigo e me relembra. Entra comigo e me traz a memória. Traz a memória do Senhor hoje. E o Senhor está dizendo: eu ouvi você me trazendo à memória quem você era, o que você fez, a necessidade que você precisa. E o Senhor está dizendo: eu ouvi hoje. Eu te ouvi hoje. Eu ouvi a sua oração hoje. E por isso eu quero lhe dizer: se você está em prontidão, vem até aqui à frente. Eu vou chamar você aqui na frente. Aleluia. Você que hoje quer mudar a sua história. Você que hoje aceita que o rei mude, lhe devolva as suas características de reino. Lhe roubaram durante muito tempo. Você foi roubado durante tanto tempo. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu vou lhe devolver tudo que lhe foi tirado. Tudo que foi escrito pelo teu pai. Tudo que foi escrito pelo teu pai sobre você, Ele está trazendo de volta. Ele está lhe devolvendo. Não. O adversário pensou que essa guerra tinha sido vencida, mas tinha alguém que estava ali olhando e dizendo: não, eu não abro mão. Eu não abro mão do meu filho. Eu não abro mão da minha filha. Eu construí uma história de vitória para ela. Eu construí uma história de vitória para ele. E não vai ser nenhum outro lugar ou situação
Glória. Há um tempo de mudança. Anamaduria sopra. Jesus, olha o teu povo aqui, Senhor. Eu sei que neste dia, que nessa hora, as orações que lhe foram feitas no quarto, Rabaduribia sopra, Raiconderras. Ei, o Senhor lhe viu quando você ainda ali despertando. Nesta manhã, o Senhor disse: eu não quero mais viver uma história que eu tenho vivido até aqui, Senhor. Eu quero uma nova história para mim. Eu quero uma nova história para mim. E o Senhor disse: eu ouvi, filho. Eu ouvi, filha. E por isso você veio nesta manhã. E por isso você está aqui hoje. Porque hoje é o dia. Rabado ribia ceia. Daí conte ribia sopia. Ramando rebalabaraba sopia. Rei conte rebaço. Rei toconde raço. Oh glória. Namancho. Rabado ribia sopia. Rabacanturia ceia. Ramanchuria sopia. Hoje você falou com Deus: eu quero uma mudança na minha história. O Senhor disse: eu ouvi, filha. Eu ouvi no momento que você clamava por mim. Eu estava ali. E digo: olha, eu voltei porque eu quero restaurar. Eu quero curar. Eu quero lhe transformar. Receba hoje o toque das minhas mãos. Porque a história qual estavam trazendo ao seu respeito, hoje eu mudo a história. Hoje eu faço uma história nova. Hoje eu devolvo aquilo que lhe foi roubado. Hoje eu devolvo aquilo que lhe foi roubado. Oh glória. Oh glória. Há uma restituição. Há uma restituição. Mefibosete estava ali aleijado. Estava enfermo. Parecia que não tinha mais jeito para a história dele. Mas o Senhor está dizendo: eu cheguei e chamo pelo teu nome. E chamadoria sopia. E chamo pelo teu nome. Porque tem história nova. E tem história nova. Raiconderraço. Nem ainda hoje comerá na minha mesa. Davanço querebia sopia. Ei, o Senhor está convidado para sentar à mesa, para comer do pão, para ser curado, para ser sarado, para ser transformado. Receba o toque hoje. Recebe hoje o toque. Seja curado, seja restaurado. Há uma ação do Pai. Há uma ação do Pai hoje. Há uma história hoje de liberação que o Senhor está fazendo nas nossas histórias. Ei, você vai dizer: o Rei me viu. Você pode levantar a voz. Levanta a tua mão. Diga: o Rei me viu. Agora responda: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh glória. Tem alguém aqui? Oh aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que está determinado a dizer ao Senhor: eis-me aqui. Que ainda não se apresentou diante do Rei, que ainda não firmou uma aliança com Ele, e que deseja nesta manhã refazer a tua aliança com o Rei. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aí, levanta a tua mão, que nós iremos orar. Amém? Jesus, o teu povo já recebeu da tua presença, entendeu que existe um novo tempo para eles. Existe uma nova história para eles. Por isso, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos,
porque nós mudamos agora, recebemos aquilo que é do Senhor. E eu te peço que essas pessoas que vieram aqui à frente, levanta a tua mão, minha amada. Oh glória. Você pode aplaudir Jesus? Alguém que ouviu, alguém que ouviu o chamado de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui para mim, minha amada. Você já fez aliança alguma vez com o Senhor Jesus? Não. Tirando. Você quer refazer a sua aliança hoje? Refazer ou fazer? Refazer. Voltando, né, para os braços do Pai, entendendo que o lugar onde o adversário tinha projetado em seu favor não era o que o Pai tinha escrito para você. O Senhor escreveu uma história de vitória para você, uma história de sucesso para você. Pega o microfone aí, coloca aqui para ela refazer a aliança dela com Jesus. Levanta a tua mão. Glória a Jesus. Levanta a mão e diz comigo, repete comigo. Eu vou descer aí para falar aqui com ela. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu hoje estou apta. Pronta. Para voltar para o meu lugar de origem. E te peço perdão, Senhor. Se duvidei daquilo que o Senhor tinha prometido para mim. E por isso saí do lugar onde o Senhor tinha me colocado. Mas hoje eu volto. Tomo posse daquilo que é meu por direito. E me arrependo diante dessa minha atitude. Se eu levei outras pessoas a se afastar de ti, mas eu tomo meu lugar de origem de volta e digo a ti: eis-me aqui. Aleluia. Levanta a tua mão com ousadia e diga: eis-me aqui, Senhor. Amém? Coloca as tuas mãos agora aqui para ela e vamos orar. Igreja, olha aqui como é seu nome, minha amada. Selma, olha aqui, Selma. Vocês se comprometem a orar por Selma. Porque assim como Maqui se levantou para dar cobertura a Mefibosete, sempre precisamos nos colocar como Maqui para guardar a vida de alguém que estava sendo perseguido, que estava sendo tirado do seu lugar. Mas somos nós, igreja, que precisamos estar trazendo de volta os Mefibosete que estão aí. E hoje levanta-se aqui um Mefibosete que precisa da oração, da restauração da igreja, que precisa que você se coloque e ore por ela. Pai, em nome de Jesus, oramos agora pela vida da Selma e te pedimos uma cobertura, Pai, para que a partir de hoje a história dela seja restaurada, reescrita, ressignificada no alto dos céus, porque o Senhor a chamou e ela em prontidão respondeu: eis-me aqui, Senhor. E que esse dia, a partir de agora, ela possa sentar à mesa contigo. Você pode dar um brado de glória e bate a palma para Jesus. Leva ela aqui. Glória a Jesus. Já estamos finalizando.